Olá, eu estou aqui para trazer algumas informações muito importantes sobre a hiperplasia benigna da próstata. O que é a hiperplasia benigna da próstata, quais os sintomas relacionados a esse aumento da próstata, como fazer o diagnóstico, quais as opções de tratamento e aqui em particular eu vou falar sobre o tratamento da raspagem ou a vaporização utilizando uma técnica relativamente nova no Brasil, que é a vaporização com green laser, é o laser verde. Falar um pouco das indicações desse método de tratamento, quais as vantagens, desvantagens e como fazer. Então, fique comigo até o final desse vídeo. Bom, a hiperplasia benigna da próstata nada mais é do que o aumento natural da glândula que acontece com todo homem. A próstata começa a crescer a partir dos 40 anos de idade e o ritmo de crescimento da próstata depende de homem para homem. A gente sabe que homens que são sedentários, que têm obesidade, eles geralmente têm um crescimento, uma velocidade de crescimento da próstata um pouco mais acelerada. E que fazer atividades físicas e ter uma alimentação regular pode desacelerar esse processo de crescimento. O importante é não confundir a hiperplasia benigna da próstata com o câncer de próstata. O câncer de próstata em nada tem correlação com o aumento do volume da próstata. Então, o problema é que, com o passar do tempo, esse aumento da próstata também pode levar a um aumento do PSA no sangue. E o urologista precisa identificar quem são os homens que têm apenas a hiperplasia benigna da próstata e quais são aqueles que têm, além da hiperplasia benigna, focos de câncer de próstata. Bom, nós dividimos os sintomas da hiperplasia benigna da próstata em duas categorias. Os sintomas de obstrução do jato urinário e os sintomas de irritação da bexiga. Obstrução, aqui temos o jato fraco, o gotejamento, a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, aquele intervalo entre as micções curtos. Esses são os sintomas mais frequentes. E os sintomas de irritação da bexiga vêm de um aumento da pressão na hora de urinar. Então a bexiga sofre com isso e a parte elétrica da bexiga pode ficar desregulada. Os sintomas relacionados à irritação são urgência para urinar, então o homem tem que correr para ir no banheiro. Às vezes pode ter incontinência, não dá tempo de chegar no banheiro e acaba perdendo urina no caminho. Acordar muitas vezes à noite para esvaziar a bexiga e ter um intervalo entre as micções muito curto, menor do que 2 horas, 1h30. Então, alguns homens também podem relatar uma discreta ardência para urinar. Então, esses são os sintomas mais frequentes. É verdade que alguns homens podem ter um misto, uma combinação de sintomas de obstrução e de irritação. Então, se você tem algum desses sintomas, é importante que procure o urologista para fazer um diagnóstico preciso no seu caso. Bom, a cirurgia é necessária em algumas situações. Primeira delas, os homens que já vêm tomando remédios para diminuir o tamanho da próstata e o remédio para de fazer efeito e o homem continua a ter sintomas. Essa é a primeira indicação de fazer uma cirurgia. Segundo, aqueles que estão tendo sangramento na urina. Terceiro, irritação na bexiga, levando a um quadro de infecção urinária. Quarto, homens que estão tendo a dificuldade de filtração do rim. Então a pressão é tão alta no sistema que o rim começa a sofrer com isso. Outra indicação são aqueles homens que já têm tanto resíduo, a urina parada dentro da bexiga, que podem formar pedras, cálculos dentro da bexiga. Então essa é uma outra indicação. E por último, aqueles homens que não toleram ou têm algum efeito colateral importante relacionado ao tratamento com remédios. Então basicamente essas são as indicações de partir para um tratamento com cirurgia. Bom, a vaporização por laser é um método relativamente novo no Brasil. A gente está falando aí de menos de 10 anos. O racional é introduzir uma microcâmera através da uretra do paciente, filmando a uretra, e na ponta dessa microcâmera nós instalamos um equipamento chamado laser para vaporização, que no caso é o laser verde. É um laser de Röntgen que tem uma alta energia, então ele tem um laser que dispensa 180 watts de energia, e a característica desse laser em particular é que ele provoca um dano, um aumento da temperatura numa área muito pequena, menor que 1 milímetro. E toda vez que nós vaporizamos o tecido, essa energia ela não se transmite de forma profunda. Então a vantagem dessa técnica é que nós conseguimos vaporizar próstatas grandes. O que é grande? Acima de 60 gramas, 60, 70 gramas, que é a principal indicação aí do Green Laser.
e com uma velocidade que seja rápida e ao mesmo tempo efetiva, diminuindo o risco de sangramento. Por que isso acontece? O laser, ele na verdade, ele tem uma frequência de onda que agride exatamente as células de sangue, os vasos sanguíneos. Isso provoca um fechamento, uma obliteração dos vasos, diminuindo a chance de sangramento durante a cirurgia. Então, essa é uma grande vantagem da cirurgia por green laser que eu vou comentar adiante. Mas quando eu indico a cirurgia por green laser, geralmente para homens que têm uma próstata um pouco maior, ali em torno de 90 gramas até 150 gramas, porque esses homens eles já não são bons candidatos para uma raspagem tradicional, que é feita com a alça de bisturi, que é a RTU de próstata, e também eles não são candidatos tão ideais para fazer cirurgias pelo abdômen. Então eles têm uma próstata de tamanho intermediário. São os candidatos ideais para fazerem essa cirurgia com green laser. Uma outra situação especial são homens que fazem uso de anticoagulantes, por algum motivo. Já tiveram uma trombose, já tiveram um infarto e nós não queremos parar esse anticoagulante. Nessa situação, nós podemos usar o green laser com o paciente tomando o anticoagulante, uma vez que com essa técnica o paciente tem menos risco de sangramento. Em termos de vantagens, eu vou comentar um pouco mais para frente do vídeo também as limitações do green laser no nosso meio. Bom, a primeira vantagem da RTU com green laser na próstata é ser um procedimento pouco invasivo, né, feito pela uretra, então não tem nenhum tipo de corte, incisão no abdômen do paciente. A segunda vantagem é um procedimento que tem menos sangramento. O paciente costuma ter menos dor no pós-operatório. Ele costuma também ficar menos tempo usando a sonda. Tem casos que nós tiramos a sonda que fica na uretra, uma sondinha de silicone, fica por menos de 24 horas e o paciente já sai da cirurgia 6 a 8 horas depois, nós já retiramos a sonda. Tem a possibilidade também de receber alta no mesmo dia. Então essa é uma outra vantagem do green laser, menos tempo de internação hospitalar. Há alguma tendência, os trabalhos na literatura médica mostram que os resultados em termos de desobstruir a próstata são muito parecidos com a da raspagem tradicional, mas os pacientes que fazem o green laser tendem a ter menos sintomas, do tipo ardência. Então isso também é um maior conforto no pós-operatório. Então essas são as principais vantagens e eu diria que a última é o green laser permite o urologista tratar próstatas volumosas, acima de 90 gramas, né? Coisa que nós temos dificuldade em fazer com as técnicas tradicionais de RTU. Então permite também puxar um pouco a curva do tamanho da próstata que pode ser tratada. Diria que a primeira desvantagem do green laser ainda no Brasil é o custo, né? Esse equipamento ele não é coberto pelas operadoras de saúde e também não está disponível no Sistema Único de Saúde. Então, ainda a limitação é o custo dessa tecnologia. Só para você ter uma ideia, trazendo isso transformando em dólares, o custo da fibra aproximadamente de $2.000. A gente está falando isso no mercado brasileiro. Esse é o custo final para o paciente, né? Então isso gira de realidade para realidade. Uma outra limitação é que esse equipamento ele não está disponível em todas as cidades. Geralmente em cidades com porte maior, essa fibra, esse gerador da fibra do laser, ele pode estar disponível. Então eu diria que essa é a principal limitação. E a outra limitação do green laser é que tem um limite. Nós tratamos próstatas aí de até 180 gramas. Então, homens que têm próstata de 190, 200 gramas ou mais, as técnicas com green laser já ficam menos atrativas. Então, o tempo cirúrgico seria muito prolongado. Essas são as principais limitações do laser verde. Bom, o green laser está disponível em alguns hospitais de rede privada em grandes cidades. Em São Paulo nós temos aqui aproximadamente 4 equipamentos. Esses equipamentos são fornecidos por algumas empresas, então em geral os hospitais não são proprietários dessa máquina do green laser. É solicitado no momento do agendamento da cirurgia e a empresa traz o aparelho para ser utilizado para aquele paciente em particular. Então, em geral, procure o urologista mais próximo de você, tente se informar a respeito do green laser e de outras técnicas que também são muito efetivas. A ideia aqui desse vídeo não é colocar o green laser como uma tecnologia que vai substituir as tecnologias tradicionais, como a RTU de próstata, que é um método seguro, eficiente,
tem uma excelente recuperação e todos os urologistas são treinados para executar esse tipo de procedimento. Então, reforçar aqui que o Green simplesmente é uma alternativa, é um equipamento a mais que está disponível em alguns centros médicos de referência e que, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente quer saber um pouquinho mais sobre essas tecnologias. Todo urologista tem formação, tem capacitação para executar esse tipo de procedimento. Procure na sua cidade, procure com o seu urologista que já faz o acompanhamento e se informe melhor para saber se você é um bom candidato ou não para essa técnica com a raspagem de próstata com Green Laser para o tratamento da hiperplasia benigna. Bom, eu espero que essas informações tenham sido muito úteis. Eu e minha equipe seguimos inteiramente à disposição. Eu sou Bruno Benigno, urologista, diretor da clínica UroOnco e urologista aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz em São Paulo. Prazer responder suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo e não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar essas informações com os seus amigos e familiares e nos ajudar a difundir conhecimento de qualidade com referência científica. Muito obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima.